Olá, sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento com transferência de dados na rede. Bom, segmentação de mensagens. Os grandes fluxos de dados são divididos em partes menores e mais gerenciáveis para envio pela rede. Então, se você observar, imagine que você está fazendo um download de um arquivo grande, né? Ou envio de um arquivo, você está gravando uma aula, como eu estou fazendo aqui agora, e depois dessa aula gravada, eu vou disponibilizar ela no YouTube, fazer um upload para o YouTube. Se mandasse esse fluxo de vídeo de uma única vez, provavelmente o meu link de internet não aguentaria, né? E se todo mundo fizesse isso para os servidores do YouTube, com certeza o YouTube iria parar. Então é preciso que segmentar, né? Dividir em pequenas partes um arquivo grande, uma informação grande para ser enviada para um determinado destino, tá? Mas quando eu faço isso, quando eu divido, eu preciso também colocar rótulos, né? Colocar identificadores, que aquelas informações que foram divididas pertencem a um conjunto único maior, que depois, no destinatário, tem que ser agregado, tem que ser consolidado. Então, quando eu divido essas informações, se dá o nome de multiplexação, tá? Se você observar, eu tenho aqui um único caminho de saída com dois usuários fazendo uso da rede, e esse único caminho ele vai estar usando para envio, ora das informações, destas informações aqui em roxo, em lilás, e aqui em verde. Então ele está multiplexando esse caminho, multiplexando essas informações. Unidade de dados de protocolo, tá? Em processo de encapsulamento, em cada camada, quando desce de uma camada para outra, vai haver o processo de encapsulamento em cada uma dessas camadas. E cada uma dessas camadas, ele possui uma PDU. A PDU é o que? A unidade de dados de protocolo. Então, a PDU da camada física são os bits, é onde ocorre a sinalização, né? Pode ser elétrica, pode ser óptico, pode ser ondas eletromagnéticas, né? Pode ser micro-ondas, que também são ondas eletromagnéticas. Quadro. O quadro é a PDU da camada de enlace, né? Foi enquadrado, né? Para que usar um quadro? Quando você tem uma pintura, por exemplo, uma analogia, uma pintura, por que você coloca um quadro? Para dar uma proteção, né? Porque se você colocar só a pintura em si, ela pode não ficar tão bem exposta, né? O quadro é aquela moldura que você coloca para ela ficar mais resistente. Então, o quadro é a PDU da camada de enlace. O pacote é a PDU da camada de rede, o segmento é a PDU da camada de transporte e os dados é a camada de aplicação de PDU, né? Muito bem. Exemplo de encapsulamento, né? Eu até fiz no anterior um exemplo usando um celular, né? Que você querendo enviar um celular, um presente para alguém que esteja remotamente. E você colocou aqui o celular, depois ele foi encapsulado na camada TCP, depois no IP e por último na Ethernet. Ou seja, à medida que ele vai descendo, né, dados TCP, IP e Ethernet, ele vai sofrendo o processo de encapsulamento, e nós vimos que em cada desses processos de encapsulamento ele tem uma PDU própria, né? Então o processo de encapsulamento funciona de cima para baixo, os dados estão divididos em segmentos, o segmento é encapsulado em pacote IP e o pacote IP é encapsulado num quadro Ethernet, tá? E o processo de desencapsulamento é quando chega no destino, né? Por exemplo, eu tenho uma informação para enviar, eu vou fazer o encapsulamento e envio através dos meios físicos. Quando chega no destinatário, né? Quando chega aqui, por exemplo, no destinatário, o destinatário vai fazer o quê? Ele vai receber essa sinalização, se for um cabo UTP, ele vai receber essa sinalização elétrica, ele está ali na camada 1, né? Quando ele vai perceber essa sinalização como sendo para ele, ele leva para a camada 2. Levando para a camada 2, ele identifica o endereço MAC, e aí ele já desencapsulou para a camada 2. Depois, quando ele identificou o endereço MAC e verificou que é para ele, ele retira o endereço MAC e passa para a camada superior, ou seja, ele desencapsulou para o endereçamento da camada 3, que é o IP. Na camada IP, na camada 3, ele verifica o endereço de destino e verifica que é para ele tira o endereçamento IP e passa para a camada superior, que é a segmentação na camada TCP ou UDP. Então, ele encapsula na origem e desencapsula no destino. Ok? Endereço origem e destino da camada de rede responsável por entregar um pacote IP da origem para o destino final. Endereço IP de origem, endereço IP do dispositivo emissor, endereço IP de destino, endereço IP do destino emissor. Então eu tenho aqui,
dispositivo receptor, perdão. Então eu tenho aqui a origem e tenho aqui o destino, né? Tem aqui algum pacote IP, e aqui eu tenho o pacote IP na camada 3. A origem, 192.168.1.110, que é esta máquina, o destino, 172.16.1.99. Se você observar aqui esse envio, tá? A partir do momento que é feito o encapsulamento, chega até a nível de bits na transmissão deste cabo. Ao bater na porta deste roteador, o que ele vai fazer? Subir da camada 1, 2 e 3. Faz o processo de roteamento, encapsula novamente, 3, 2, 1. Segue a informação. Bate na porta dessa interface deste roteador 2. Desencapsula camada 1, 2, 3. Faz o processo de roteamento, encapsula novamente, 3, 2, 1. Envia para o destino final. O que ele vai fazer? Recebe na camada 1, desencapsula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque ele já chegou na camada para a aplicação. Ok? Muito bem, endereço de enlace de dados. Tá? A finalidade do endereço de enlace de dados é fornecer um quadro de enlace de dados de uma interface de rede para outra na mesma rede. Como o pacote IP viaja da origem para o destino, ele é encapsulado em um novo quadro de enlace de dados ao ser encaminhado por cada roteador. Então, pessoal, o que acontece? Aqui eu tenho a origem com 192.168.1.110 e o destino 172.16.1.99. Então, observe aqui que o pacote IP na camada 2, no layer 3, né? Na camada 3, IP origem e destino não se altera. Durante todo o tráfego, o endereço IP de origem e destino não se altera. Mas o endereço de destino e origem na camada 2, no L2, ela vai alterando a cada salto. Então você observa que aqui eu tenho uma rede, um segmento de rede, aonde a placa de rede vai enviar desta máquina para o roteador. Observe que o endereço da Layer 3 é lilás, ou roxo, lilás. E aqui eu tenho o endereço da placa de rede com a coloração esverdeada, L2. Quando chega aqui, o que o roteador vai fazer? Como eu disse, recebe na camada 1, eleva para a camada 2, eleva para a camada 3, faz o processo de roteamento. Quando ele for encapsular aqui, ele vai usar outros endereços MAC, por isso que mudou de cor. Para mostrar que a nível da camada 2 vão ser outros endereços. Quais endereços? Dessa interface de roteador e dessa outra. Por isso ficou cinza. Mas se mantendo íntegro o endereçamento de origem, destino, IP. Quando ele chega nesse segundo roteador, faz o processo de leitura, 1, 2, 3, roteamento, 3, 2, 1, e agora ele vai assumir outros endereços MAC novamente, agora com a coloração azul, né? Que vai ser a placa de destino, a placa de origem e o envio para o final, mantendo íntegro do começo ao fim o endereço IP de origem e destino, mas o endereço MAC é alterado a cada salto de roteador. A cada salto de roteamento, o endereço MAC muda, mas o endereço IP de origem e destino não se altera. Muito bem, dispositivos na mesma rede. Os endereços da camada de rede ou endereço IP indicam a origem e destino final. Então, observe aqui. Eu tenho aqui um conjunto de roteadores, tenho uma máquina aqui no final nessa outra rede, e tenho duas máquinas nesse segmento de rede local. Aqui eu tenho uma rede local, aqui eu tenho um conjunto de roteadores, aqui eu tenho outra rede local remotamente. Então, nesse primeiro momento, o endereço IP de origem é 192.168.1.110 e o destino é 192.168.1.9. Então, esta máquina, 192.168.110, quer se comunicar com este servidor FTP 192.168.1.9. Qual é o endereço MAC da origem? Tudo preenchido com A. De destino, tudo preenchido com C. Ora, então como é que ele vai fazer a comunicação? Direta. Por quê? Porque está no mesmo segmento. Não muda o endereço MAC de origem e destino, porque eles estão no mesmo segmento. Então, vai segmentar na camada 2 a origem com AAA, destino com CCC. Na camada 3, origem 192.168.110, destino 192.168.1.9. Envia, comunicação, sucesso. Agora, um pouco diferente. Ele quer se comunicar com este outro servidor web, não mais com este servidor FTP. Este servidor web está em outra rede remota, vai passar por um grupo de roteadores. O que acontece? Lembra que eu falei que o endereço MAC muda a cada salto de roteamento. Então, para que haja o envio da informação para o servidor web, o
que nós vamos ter que fazer aqui? Ó? Endereço IP de origem, 192.168.1.110. De destino, 172.16.1.99. Qual é o MAC de origem? O MAC de origem é o PC1. Tudo preenchido com A. E o destino? O endereço MAC de destino? O endereço MAC de destino não é o endereço MAC de destino servidor. Não interessa esse endereço MAC de destino para esta início de transmissão a nível de camada 2. Porque o endereço MAC muda a cada salto. Eu tenho que entregar, então, essa informação para quem? Eu tenho que entregar para o meu default gateway. O que é o default gateway? É a porta de saída da minha rede. Eu tenho que entregar para o meu porta do meu roteador. Então, eu coloco como endereço de destino MAC o MAC do roteador que faz parte da minha rede, da interface, que é essa interface bem aqui. Ok? Essa interface bem aqui. E aí, encaminho. O roteador receber, percebe que é para uma rede que está em outra interface, vai fazer o processo de roteamento e entregar. O endereço MAC aqui vai mudar, o endereço MAC de origem e destino vai mudar, e quando ele for entregar, ele vai entregar com o endereço MAC destino dele, que dessa porta, que é o 222 como origem, e o destino A, B, C, D, E, F e assim por diante. Mantendo íntegro o endereço IP de origem e de destino, mas o MAC sai alterando a cada salto. Ok, pessoal? Nos vemos em outro momento. Até mais.